A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Divino Silva. Vamos falar sobre um assunto bem importante. Hoje, 12 de dezembro de 2021. O capítulo 8 de João, ele vai estar narrando a partir do versículo 1 sobre a mulher adúltera. Jesus faz um discurso específico aqui. Os homens tentando Jesus para incriminar a Jesus, baseado em Levítico capítulo 20, o verso 10, e Deuteronômio capítulo 22, dos versos 22 ao 24, João narra esse perfil da condenação ou da acusação de uma mulher adúltera. Mas você observa aqui que Jesus, conhecendo o coração e o pensamento deles, resolve então entrar em defesa dessa mulher sobre uma acusação. Viram-se sujos quando Jesus perguntou para eles, ou indaga, aqueles que não tiver cometido pecado, ou aqueles que não estiver em pecado, que não está em pecado, ou que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras. E eles se viram como um reflexo da sua situação, mesmo querendo condenar a mulher, não puderam. Uma observação é que aquela mulher, ela foi carregada pelas ruas, mostrando a sua vergonha, e pessoas raivosas, criadoras de leis, cheios de concentração do mal, prontos para ferir e para matar aquela mulher. Mas eles não tinham uma base, vamos entender? Você sabia que nesse texto de João, os juízes de Israel só estava sob o domínio de Roma, e os juízes de Israel, os judeus, não aplicavam mais a pena de morte? Você sabia disso? Que não cabia mais a eles sobre isso, mesmo tendo o Levítico, o Deuteronômio como base, mas o governo de Israel estava sob o domínio do governo de Roma. Um outro detalhe, leia Mateus capítulo 27, os versos 1 e 2, e também Marcos capítulo 14, os versos 61 ao 65, e Lucas capítulo 23, os versos 1 ao 24, e para fechar, Atos capítulo 18, os versos 12 ao 15. Você vai observar que era só uma armadilha, era uma farsa, aquela condenação da mulher que foi pega no próprio ato adulterando, e nem assim levar o homem para também ser julgado e condenado, ferido e morto. Muito cuidado na criação de leis, muito cuidado na hora da condenação, de instigar, de querer ferir e de querer matar alguém, porque a lei, ela traz aí a sua ramificação e ela traz aí a sua doutrina e as suas regras. E observe que o governo de Israel na época estava sob domínio do governo romano, e o interesse deles, na verdade, não era simplesmente só ferir, condenar e matar aquela mulher, era também criminar a Jesus. Cuidado com os nossos atos, cuidado com as leis que às vezes criamos, cuidado com o ato de querer ferir alguém ou não se olhar no espelho, porque Jesus fez a pergunta: aquele que tiver sem pecado, ou aquele que não tiver cometido pecado, ou aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras. Saiu do maior até o menor, do menor até o maior, ninguém quis acusar aquela mulher mais, e mesmo assim não tinha base nenhuma para condená-la, porque a lei já não garantia tanta ramificação ao povo judeu, porque o governo de Israel estava sob o domínio do governo romano. Só um estudo bíblico. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Cuidado com a lei da semeadura, cuidado com criar leis. Muito pesado isso aqui.